Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai falar sobre a fisioterapia na atenção primária, ações para grupos populacionais inespecíficos, tá? Vão acompanhando comigo aí os slides. No segundo slide já a gente vai falar das atribuições. O que a gente vai trabalhar? Sobre o desenvolvimento de estratégias de orientação e informação à população. Eu tô olhando aqui para baixo, meu notebook tá aqui embaixo, tá? De estratégias de comunicação com a população e de estratégias de educação com a população. Também vamos falar sobre atividades, né, o desenvolvimento de atividades para promover a participação da população, para estratégias de educação com essa nossa, né, comunidade, para a participação da população para construir atividades e prevenir doenças aí, tá? Como que vai ser, como que ocorre o desenvolvimento de estratégias de orientação e informação à população? A nossa ESF, que é a nossa equipe, né, a nossa estratégia de saúde da família, ela bate muito na tecla, ela enfatiza muito sobre prevenção, promoção, proteção à saúde, de uma forma sempre global. Essa estratégia sempre assistencial implanta aí um novo modelo de atenção à saúde. Isso vai substituir aquelas práticas tradicionais, porque busca um novo olhar para ter solução de problemas, que a gente fala de problemas de saúde pública, tá? Para prevenir doenças e para promover qualidade de vida populacional. O aspecto mais importante, informação. Bom, essa aula veio muito a calhar, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, algo que ninguém nunca esperou, e o que a gente mais está vendo falar sobre é a saúde pública. É a nossa saúde pública que vai trabalhar com a população, é a nossa saúde pública que vai informar. A gente só consegue sair ou evitar, né, de um modo geral, sair dessa situação, evitar situações piores com a informação. Não tem outra forma, tá? Bom, mas de um modo geral, o primeiro item é a informação. Informar sobre o papel da estratégia de saúde da família. Nós temos ouvido falar muito em noticiários, em internet, de um modo geral, sobre a informação, o que é o coronavírus, né? Quais são os sintomas, a importância da asepsia, enfim. Tudo que a gente já comentou até então, tá? Mas agora veio muito a calhar mesmo, né? E essa aula já tinha sido pronta, claro, a gente jamais imaginou que isso fosse acontecer, enfim. Quando a gente não sabe para que serve a estratégia de saúde da família, a gente fica com mais dificuldade para fazer atividades em equipe, para fazer os atendimentos domiciliares, para as ações de educação, para acompanhar aí, né, a saúde e os seus agravos de um modo geral. Sempre que eu tiver uma informação correta, eu tenho a participação da minha população e, claro, uma consolidação desse papel. Informar, orientar, né, sobre essa importância dessa equipe que precisa ser trabalhada, sobre essa equidade que precisa ser trabalhada, todo mundo, né, que a gente já falou um pouquinho sobre os princípios, sobre as necessidades básicas atendidas, a humanização e a reorganização desses serviços. Eu comentei com vocês dentro de sala de aula que o agente comunitário, né, de saúde, ele era um dos principais daqueles 4 componentes que a gente tem que ter obrigatoriamente dentro do NASF, dentro da equipe do NASF, né? Eu tenho o agente comunitário. E ele é quem? Ele é o meu elo entre a minha equipe de saúde e a minha população. É ele que vai na casa, é ele que informa, é ele que busca, é ele que consegue ir atrás e consegue ver isso aí, tá? Informações, orientações técnico-científicas, né, e saber popular são transmitidos, precisam ser. Sempre respeitar o paciente faz parte do nosso código de ética, né, pessoal? Respeitar as crenças, respeitar as escolhas que os nossos pacientes poderão vir a ter, tá? Ele tem um privilégio de informação, esse agente comunitário, de uma forma individual ou coletiva. E ele consegue trazer a saúde como uma forma mais educacional, que é informando, que é orientando sobre a asepsia das mãos, temos falado muito sobre, né, de tudo que a gente tem ouvido falar, assim, o agente comunitário trabalha muito, tá, nessa parte educacional. A gente tem que pensar que ele é a nossa ponte até o nosso paciente muitas vezes. Promoção em saúde, doenças e agravos, claro, ele que vai participar, né? Uma sociedade bem informada gera a compreensão da organização dos serviços de saúde, auxiliando na construção de um sistema de saúde condizente com a teoria e com a prática, né? A única forma que a gente tem de mudar a vida das pessoas
É através da educação, é através da informação. A gente tem uma lei que eu cito aqui a respeito das atribuições do agente, né, comunitário de saúde, que é a lei de 5 de outubro de 2006, que fala das atribuições, né, atividades de prevenção de doenças e de promoção de saúde, mediante essas ações domiciliares ou comunitárias, sejam elas individuais ou coletivas, tá? Desenvolvidas sempre junto com as conformidades do SUS, com as diretrizes do SUS. O que ela trabalha, né? A utilização de instrumentos. Quais são, dentro desse parágrafo, essas considerações do agente comunitário, tá? Utiliza instrumentos de diagnóstico demográfico e sociocultural, promove ações de educação para a saúde, tanto individual quanto coletiva, o registro para fins de controle, né, e planejamento, estímulo da participação da comunidade, realização de visitas domiciliares periodicamente, participação em ações que fortaleçam esse elo que a gente tem que ter entre a parte de saúde e a parte dessa informação do agente comunitário. Tudo isso são algumas ações que eles podem promover. Lá no slide 7, a gente fala sobre o desenvolvimento de estratégias e comunicação com a população, tá? A comunicação, ela faz parte da natureza humana mesmo, né? Quando eu me comunico, eu torno algo comum, eu divido, eu partilho. Hoje nós estamos nos comunicando aqui através de uma mídia social, através de uma rede, né? O importante é a gente não parar, mas também é importante a gente ter estratégias para se comunicar. Estratégias válidas, com boas fontes, né? Cuidado que vocês, as formas como vocês se comunicam, as formas como vocês se manifestam, a gente precisa sempre tomar muito cuidado com isso, né? Dentro dessas estratégias, são muitas pessoas que elaboram, os gestores, os profissionais de saúde e também, claro, a nossa população, tá? A estratégia de saúde da família, ela tem um contato direto com os usuários e ela estabelece isso aí, esse contato de uma forma efetiva. Pode ser feita em vários espaços, pode ser feita em espaço coletivo, numa sala de espera, né, onde eu tenho promoção de ação aí, conscientização humana, posso ter de uma forma individual, posso ser de uma forma personalizada, posso ter comunicação verbal, comunicação não verbal, principalmente através, né, dessa parte aí de expressões faciais. Eu também trabalho bastante com isso com vocês em sala de aula, né, utilizando recursos tecnológicos e ou audiovisuais, tá? A importância é que quando eu falo de comunicação, informação e educação, essa tríade, esse casamento, esse trisal tem que acontecer. Tá? É a única forma que a gente tem de mudar esse âmbito aí dentro, né, da nossa atenção primária. Vamos falar sobre o desenvolvimento de estratégias de educação, né, com a participação da nossa população aí, para a nossa população. Educação em saúde é fundamental, né, exercida segundo a Organização Mundial da Saúde por todos os profissionais, principalmente os da ESF. As práticas educativas estão inseridas em todo esse contexto, vão ampliar aí, né, essa margem de sucesso. Toda ação de saúde, ela fala de promoção ativa e educativa, né? O contato direto entre o usuário e o profissional de saúde, proporcionado de uma forma, seja ensinando, na parte de saúde e doença ou fatores extrínsecos, tá? Educação é sempre um caráter de transformação, de uma forma formal, de uma forma informal. Quanto mais abrangente, mais gente eu tenho sabendo sobre, mais educação dessa população tem. E aí eu faço grupos, eu faço palestras, né, educativas, enfim. Tanto a formal, dessa forma, como a informal. Uma parte de ação cotidiana, conversa, orientação, aquela coisa, né, que fica um pouquinho mais próximo, tá? A gente tem a definição de Paulo Freire sobre o que é a educação. É uma atividade mediadora entre o indivíduo e a sociedade, teoria e prática, e se constrói nessa relação de diálogo, né? Tem o potencial de desenvolver sujeitos ativos, participantes da transformação social. É a única forma que a gente tem muitas vezes de mudar a vida das pessoas, né? A rotina, a sua história de vida é através da educação. O processo educativo o que nós vamos trabalhar isso dentro da atenção primária, como fisioterapeutas, repassando informação, orientando, transmitindo conhecimentos, não só da parte de saúde, de outras áreas também, tá? É sempre benéfico tanto para o profissional
quanto para o usuário esse cuidado que precisa ter. O usuário entende essas orientações, reduz esses riscos através da nossa informação. Lembrar que sempre a parte de saber específico, de saber científico, e de saber popular são fundamentais para que eu trabalhe, né, com aí, esse âmbito da atenção primária. Isso permite um conhecimento científico transmitido por nós, profissionais de saúde, e aí isso vai atuar no cotidiano, né, mudança de hábitos, interferindo em saúde de uma forma geral. O desenvolvimento de atividades que promovam a participação popular, construção de estratégias, né, da população, de educação. A participação popular tem base legal também na nossa Constituição, tá? Que a gente fala a respeito da participação da comunidade. Os conselhos de saúde e as conferências, o CONAS, eu expliquei um pouquinho já dentro de sala de aula sobre alguns para vocês, tá? Faz essa participação popular com autonomia e com legitimidade, né? De uma forma que eu consiga trabalhar nesse cotidiano, tá? Trabalhar com esse agente comunitário, ampliando aí as informações, as orientações e uma resolução de problemas de um modo geral. A nossa ECF é uma estratégia para organizar esse fluxo de uma forma ampliada, de uma forma melhorada. Planejar e criar essas estratégias é sempre uma forma que eu tenho da minha população estar ali dentro. Então, e como que isso acontece, por exemplo, quando a gente vê, né, quando nós estamos inseridos na prática, é ir na comunidade, é ir atrás, é buscar uma informação. Todas essas situações que eu consigo, como profissional da saúde, tá trabalhando com essa minha equipe. E claro, ela aproxima os projetos da realidade com seus objetivos e as suas atuações. As ESFs, as estratégias de saúde da família, são importantes porque para a educação e saúde, elas nos dão fácil acesso à população, elas divulgam as informações, elas fazem a socialização dos saberes, a participação social, o incentivo. Então, de um modo geral, eu tenho tudo isso acontecendo. A prática educativa também é sempre muito importante, porque eu consigo trabalhar com prevenção de doenças na prática, mostrando como mostrando uma asepsia de mãos, mostrando a forma correta de pegar um peso, aqui na atenção primária que nós estamos falando, lá na UBS, tá? Mostrando um exercício de alongamento que o teu paciente pode fazer. Então, essas são situações que eu consigo trazer para a realidade, tá? Melhora a condição do meu paciente, né? E o acesso dele aí ao serviço que ele posteriormente tiver a necessidade de usar. Só se faz sujeitos sociais ativos aqueles que colocam em prática esses conhecimentos, né? Quando eu falo de educação em saúde, ela vai muito além, tá? Desse biológico da minha população. É desenvolvimento de conhecer, atitudes, comportamentos, estratégias que vão aumentar aí esse controle e essas condições de vida. Como que eu trabalho com essas estratégias? Aonde? Ambiente familiar, em escolas, em local de trabalho, em qualquer espaço, em qualquer oportunidade, principalmente, que eu tiver. Eu repasso esses meus conhecimentos, essas minhas orientações de uma forma muito objetiva, esclarecedora, né, para a minha população multiplicar mesmo essa informação, com palestras, com grupos, com teatros, tudo isso eu posso, né, utilizar como ferramenta, tá? Lá no slide 14, a gente vai falar sobre o desenvolvimento de atividades que promovam a participação popular. Eu ia perguntar, tudo bem, pessoal? Até aqui vocês entenderam, né? Força do hábito, gente. A promoção em campo é essencial da saúde coletiva e é uma estratégia para atender esses princípios do SUS, para concretizar essas propostas da minha estratégia. Eu reconheço a saúde como direito e cidadania, eu faço serviços de uma forma mais resoluta, mais integral, com foco entre esses setores, né? Incentivando que a minha comunidade tenha uma organização, que ela otimize esse controle social. Então tudo isso eu faço de uma maneira geral, tá? A articulação entre o individual e o coletivo, o público e o privado, né, o Estado e a sociedade. Bom, nós estamos vendo isso acontecer hoje com essa pandemia. Nós estamos vendo que os profissionais do setor público estão trabalhando aí firmemente para ajudar essa população que está sendo acometida, para tudo que a gente vem vendo dentro da nossa realidade. Isso é articulação. É o Ministério Público, é o SUS, junto com redes privadas. Então isso está acontecendo, né? Infelizmente o exemplo que eu tenho para citar para vocês, mais prático, mais fácil para entender, é esse, tá?
Para promover a saúde eu preciso de mudanças, né? Que tem alguns determinantes, né, que são aqueles que estão sob controle das pessoas, como conduta individual, seus hábitos próprios, a condição social, econômica, ambiental, enfim, alguns que a gente vê citando aí nos exemplos. Na minha estratégia de saúde da família, o agente comunitário está envolvido diretamente com a comunidade, né? Ele conhece mais do que ninguém essa minha comunidade, ele aproxima esse saber técnico com a parte popular em 3 dimensões: a técnica, a política e a da assistência social. A técnica atende indivíduos e famílias em ações de monitoramento e de grupos específicos de doenças prevalentes e de risco por visitas domiciliares e informação com base na epidemiologia. A política reorienta o modelo de atenção à saúde nas discussões de problemas e organização comunitária, fortalece a cidadania, né, por meio de visitas também domiciliares. E a assistencial, ela resolve, né, essas questões e os acessos de serviço à saúde. Além dessas dimensões, atua como educador para a saúde, identifica prioridades e detecta e minimiza riscos que muitas vezes essa nossa população pode estar inserida, tá? Quando eu levanto problemas, eu posso atuar de uma maneira consistente nessa prevenção. Bom, eu estou levantando o que a minha sociedade está tendo de questão. Como que eu vou trabalhar dentro dessas questões com a minha sociedade? Então, eu preciso pensar sempre que esse âmbito é muito trabalhado, tá? Prevenção é a melhor forma, né? Medidas preventivas precisam ser tomadas para os principais problemas de saúde, sendo implementados, sendo trabalhados, sendo discutido com todos os profissionais da saúde, tá? Abrindo mão, muitas vezes, de metodologias curativas, para atuar mesmo muito mais. Nós, na história da fisioterapia, nós fomos criados, a nossa profissão foi criada para trabalhar com cura e reabilitação, né? Isso mudou, isso tem mudado e ainda bem que isso tem mudado, né? As orientações e as informações para incentivar com que a nossa população participe, fazendo campanhas, combate à dengue, né? A gente tem bastante ferramenta aí. Palestras informativas, por exemplo, como a transmissão das ISTs, né? Mudanças de hábitos domiciliares, principalmente naquelas casas que têm idosos, trabalhando com prevenção de quedas, orientando individualmente essa população, com exercícios para manutenção de problemas de saúde, com ações que mostram essa amplitude dessa abordagem aí de um modo geral. Então, com tudo isso eu consigo trabalhar, tá? Eu encerro por aqui, espero ter ajudado vocês. Continuem fazendo as atividades do portal, continuem nas suas casas, né? O momento agora é esse mesmo, é de quarentena e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.